Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal para a gente falar um pouco mais sobre o Vasco da Gama. Peço para vocês paciência, peço para vocês que relevem alguns ruídos externos que vocês provavelmente vão escutar aí, porque o horário que eu tenho para fazer vídeo neste canal é antes de sair para o trabalho e depois que eu chego do trabalho, então são horários que normalmente tem muitos ruídos externos envolvendo aqui os arredores da minha casa, beleza? Então, vamos falar nesse vídeo aqui sobre Ramon Dias e essa possível suspensão dele aí por 10 dias por falas ali consideradas machistas contra a árbitra de vídeo ali no jogo contra o Vasco, do Vasco da Gama contra o Bragantino. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o pênalti. É ridículo que não marcaram a favor do Vasco. Vamos falar sobre essa questão de arbitragem, sim, porque vale muito a pena a gente ressaltar o quanto a gente tem sido prejudicado há muito tempo aqui com essa questão da arbitragem. E eu vejo o próprio Vascaíno abrindo live, abrindo vídeo aqui no YouTube para poder relevar e não bater nessa tecla que é tão importante quanto a vitória do Vasco ontem que não veio. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar falando aqui sem enrolar sobre o pênalti não marcado a favor do Vasco, que foi determinante sim para o resultado do jogo. Aliás, a gente não saberia quem ia bater se fosse dado o pênalti. A gente não saberia, por exemplo, se o cara ia conseguir marcar o gol. Mas de fato a gente sabe que se o pênalti fosse dado e o Vasco fizesse gol, ficaria 2-2 a partida. O Vasco traria pelo menos um ponto fora de casa, que é importante sim num campeonato de pontos corridos. Mas isso não aconteceu. A gente consegue ver no lance ali claramente, nitidamente, que o torcedor do que o jogador do Bragantino ele vem com o pé alto de frente para o jogador do Vasco. Óbvio que primeiro ele toca na bola, mas o pé está muito alto, está muito erguido. Ele toca na bola e depois o jogador do Vasco chuta o pé dele. Mas o que, que acontece? Para mim foi pênalti, porque aquele lance ali fora da área, qualquer um daria falta. E ali no VAR, quando você ouve a interpretação da árbitra ali, é de gerar revolta, cara. Porque foi pênalti e os caras não quiseram nem chamar o juiz para ver o juiz do jogo. Ah, deixa seguir. É contra o Vasco, deixa seguir. Então, tipo, se você que é vascaíno, você que torce pro Vasco, cara, não fique indo na ideia, caindo nessa armadilha de ficar relevando as coisas só para poder ficar enrolando com as suas lives, com seus vídeos, priorizando outros assuntos. Porque assunto de arbitragem, principalmente com esse trato de Vasco, tem que ser falado, cara. Porque senão, segue nessa batida aí, menos 3 pontos, menos um ponto, pênalti não marcado. Se seguir nessa batida aí até o final do campeonato, com o time que o Vasco tem, que até agora o Lúcio Barbosa se demonstrou aí o péssimo diretor de futebol na função interina na qual ele está exercendo aí. Se não tiver essa pegada, o Vasco não consegue fazer 45 pontos e vai parar na segunda divisão. Agora, na segunda rodada, isso já aconteceu. E se a gente que torce deixar para lá, meu amigo, daqui a pouco a gente vai perder, sei lá, 10, 15 pontos aí por conta de arbitragem. Foi ruim a interpretação. Né? Você não viu ninguém da mídia ficar batendo nessa tecla. Foi pênalti. Aquilo ali fora da área seria dado falta. E eu vejo muita gente aí batendo nos jogadores, falando do Léo Jardim, falando dos caras. Cara, se não fosse o Léo Jardim, a gente estava na segunda divisão nesse ano, tá? Para começo de conversa. Então, frangou, deixa frangar. E o outro também, não vou bater no time não, porque o time é fraco, cara. O time é fraco, sem os reforços, aí sem o Payet, por exemplo, sem os caras. O time é bem fraco. Não vou falar também do Ramon Dias também não, porque é um treinador que já pediu contratações. Você vê aí o Flamengo, o Palmeiras nadando de braçada nos campeonatos, mas eles têm contratações, tem jogador que desequilibra as coisas. Então eu não vou criticar jogador, tá? Não é o momento para isso, o momento é da gente cobrar de quem tem que contratar.
O momento é da gente cobrar de quem prometeu que iria estar firme, forte no mercado, assim como o Lúcio Barbosa, que eu já deixei aqui no vídeo, onde eu mostro aqui que ele falou que o Vasco ia firme no mercado, só trouxe o rumor até agora, tá? Então, para mim, pênalti, para mim o Vasco prejudicado mais uma vez, e não será diferente contra o Fluminense, tá? Não espere aí, vai ser isso aí o campeonato todo, contra tudo, contra todos, tá? E é isso aí. E vamos falar agora aqui para encerrar esse vídeo sobre essa questão aí dos caras querer punir o Ramon Dias por 10 jogos aí por conta das falas dele, tá? Eu acho que o Ramon Dias mandou mal, tá? Se eu tivesse que dar um conselho pro Ramon Dias ou falar algo pro Ramon Dias, eu falaria para ele o seguinte, que aqui no Brasil somente dois argentinos são idolatrados de forma incondicional, tá? Independente do que eles falarem ou fizerem. Diego Maradona e Lionel Messi. O resto, qualquer um, vai ser apedrejado de qualquer forma por tudo que falar, tá? Então o Ramon Dias, ele deveria escolher bem as palavras dele, tá? Por ter falado isso daí. Por quê? Porque não tem ninguém ali com representatividade dentro do Vasco para chegar para o Ramon Dias e falar: Ramon, isso aí vai prejudicar o Vasco. O Vasco sempre teve a imagem de clube inclusivo, de clube aí que lutou pelos negros, que luta contra o preconceito, enfim, luta contra machismo. E você manda uma dessa daí, tá? Então, assim, eu entendi que o Ramon Dias quis dizer, pelo menos na minha opinião, é que não cabe uma decisão tão pesada que influenciou o jogo a uma mulher. Mas isso não tira a competência dela de estar ali trabalhando como qualquer outro, entendeu? Então pegou mal, o Ramon Dias já veio, já pediu desculpa. Só que os caras são implacáveis, né, cara? Os caras não vão ficar exaltando o Vasco nunca, mas se eles tiver que vir fazer matéria, meter o pau no Vasco, eles vão usar de subterfúgio aí para poder meter o pau no Vasco, tá? Então, as falas do Ramon mais atrapalharam do que ajudar. Se eu fosse o Ramon Dias, eu me preocupava mais com o time que ele monta, tá? Eu não o critico aqui, mas eu acho que ele tem que se preocupar com o time. Não ficar falando besteira sobre mulher na arbitragem, porque aqui é Brasil. Qualquer coisa que se fala vai ser interpretado do jeito que os caras quiserem. E isso pode prejudicar o Vasco, porque agora vão ficar sempre falando isso, ligando o Vasco a um comportamento machista, sendo que a gente viu que o Vasco luta contra esse tipo de postura. Então, mas acho, inclusive, que dar 10 jogos pro Ramon Dias, eu acho que é muito, vocês não acham? Não? Acho que é exagerado. Eu acho que tudo que eles puderem fazer, eu volto na tecla aqui, para poder prejudicar o Vasco, eles vão prejudicar. Enquanto a gente contra o Vascaíno ficar, por exemplo, concordando com a arbitragem, fica pagando aí de bastião da moralidade, deixar de ser clubista para poder ficar passando pano para CBF ou para juiz ou para não sei quem, o Vasco vai continuar sendo prejudicado e a gente lá no final não vai poder falar nada. Lá no final não vai poder reclamar com ninguém de arbitragem, não vai poder reclamar com ninguém de confederação de arbitragem, não vai poder falar nada quando estiver na segunda divisão. Beleza? Porque hoje não tem representatividade. O Lúcio Barbosa fica andando para baixo para cima e dando entrevista como se fosse uma celebridade. E trabalhar em prol do Vasco, que é bom, nada. Tá? Então é numa dessas daí que Eurico Miranda faz muita falta, queira você ou não, goste você ou não. Ele representava e muito o Vasco. Porque se ele tivesse vivo e tivesse então como qualquer cargo que ele tivesse no Vasco da Gama, queira você ou não, você pode falar mal dele, pode falar o que quiser dele. Ele teve momentos que foi lesivo ao Vasco, tá? Você pode não concordar com o que eu estou falando aqui, pode até comentar aqui embaixo. Mas se ele tivesse aí, ele teria ido lá na CBF, teria ido lá cobrar explicações por que não foi dado um pênalti tão claro assim para cima a favor do Vasco. Beleza? Então, esse foi o vídeo de torcedor, vídeo reclamando dessa arbitragem, vídeo para poder exaltar aqui o Vasco da Gama enquanto é tempo, tá? Enquanto é a segunda rodada do campeonato. Porque lá no final não adianta caras que ficam em podcast
caras que ficam aí falando de Vasco. Não vai adiantar você abrir live pro time para reclamar. Tem que falar agora. Tem que falar de quem contrata. Tem que falar de quem vê o Vasco sendo prejudicado. Não fala nada. Não faz nada. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar seu like. Isso é muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.